No Jogo Certo de hoje, nós vamos bater um papo com o astro do futebol. Tanto cearense como futebol nacional, por onde ele passou, ele foi conhecido com essa característica. Eu já vou perguntar para ele se tem alguma coisa a ver com horóscopo, Caê Cunha, com mitologia, ler a mão. Que história é essa de astro, hein, Caê? Denise, isso aí é produto da minha característica como eu trabalho com as pessoas. Eu acredito que o futebol profissional, futebol de alto nível, ele tem muita cobrança, muita pressão em cima das pessoas, né? Então eu procuro trabalhar com a força e o poder do elogio. Quando eu chego no clube, quando eu conheço os funcionários, os próprios atletas, o pessoal da comissão técnica, então quando eu dou o meu boa tarde, eu encho bem a boca e falo: boa tarde, astro, como é que você tá? Tá tudo bem, astro? Astro para cá, astro para lá, e acabou repicando para mim essa denominação de astro. Muitos não sabem porquê, mas a verdadeira essência dessa forma que as pessoas me chamam é justamente por isso, porque eu elogio as pessoas demais. Eu quero tirar das pessoas o melhor, todas elas no ambiente de trabalho que eu estou, e aí trato elas como se fosse uma pessoa com alta capacidade e faço essa aproximação, e a gente vai tendo assim um bom convívio e aí vai aliviando um pouco a pressão do dia a dia que a gente tem no futebol. Então, você gosta de horóscopo, essas coisas assim? Eu gosto de astrologia, mas não tem nada a ver com essa parte do astro. Não. Eu vou lembrar também que eu sou o Caê Cunha, que passou 5 anos como auxiliar do técnico Marcelo Chamusca, uma parceria boa, hein, Caê? É uma parceria vencedora, é uma gratidão que eu tenho enorme com o professor Marcelo Chamusca, porque nós começamos em 2013 no Salgueiro, juntos. Em 2009, eu já fui trabalhar com o Marcelo Chamusca quando ele era auxiliar do Périx Chamusca. E eles estavam no Esporte Clube Recife e eu me inseri no trabalho deles como observador de adversário. Não tinha ainda análise de desempenho naquela época e eu tinha uma leitura de jogo muito boa, e as pessoas me contratavam para observar os adversários como freelance. E aí, essa foi uma porta de entrada ao futebol profissional, porque eu sou ex-atleta, parei de jogar, fui trabalhar com outra coisa, fui estudar, estudei pedagogia e depois eu voltei, criei um projeto social esportivo chamado Caia Futebol de 2000 a 2008, e em 2008 eu voltei ao futebol profissional por essa porta como observador de adversário. E trabalhei para vários treinadores, até chegar ao Marcelo Chamusca. Então, você trabalhou mais tempo? Foram 5 anos direto com o Marcelo Chamusca, mas antes dele eu trabalhei com alguns outros treinadores. Comecei com o Roberto Fernandes, que trabalhou no Fortaleza, no Náutico, agora está no Santa Cruz de Recife. Trabalhei com o Reinaldo Gueldini, que é o maior campeão do Distrito Federal em Brasília. Trabalhei com o Ronaldo Bagé também, no interior de Pernambuco. E trabalhei com o Flávio Barros também, quando a gente esteve lá no Pará. Então, assim, para tu ter uma ideia, eu comecei com o Roberto Fernandes em 2008. Em 2009 conheci o Marcelo através do Périx Chamusca. Depois eu rodei com o Bagé, com o Roberto Fernandes na Série A também, no Atlético Goianiense. Depois eu trabalhei com o Reinaldo Gueldini em Brasília, conquistamos um título do Distrito Federal, tivemos acesso em divisão também lá com o Reinaldo Gueldini, até chegar em 2013 com o Marcelo Chamusca no Salgueiro. E a parceria até agora em 2018, né? Aí com o Marcelo Chamusca, né, foi uma parceria muito vitoriosa, a gente tinha muitas ideias em comum, metodologia de treinamento, pensamento do futebol atualizado, então a gente conseguiu com o Salgueiro o acesso, em 2013, o acesso da Série D para a Série C. Em 2016 a gente conseguiu o acesso da Série C para a Série B com o Guarani. E em 2017 a gente conseguiu o acesso do Ceará da Série B para a Série A. Além disso, 3 títulos estaduais também, né? Fortaleza em 2015, em 2017 o título paraense com o Paysandu, e agora em 2018 esse título com o Ceará. Então é uma parceria vencedora e que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com o professor Marcelo Chamusca, e uma gratidão enorme dele ter me colocado praticamente no mercado. E hoje ele é técnico do Floresta e essa missão, hein, cara? Por que você decidiu agora, vou
sair dessa área, né, do auxiliar, dessa fase de auxiliar, onde você, né, tem gratidão e aprendeu muito mais ainda, e agora com essa responsabilidade de ser o comandante? Olha, eu acho que isso aí foi uma questão natural. Eu costumo dizer que eu tive um hiato muito grande no futebol. No tempo que eu parei de jogar, final dos anos 80, aí eu fui trabalhar com outra coisa e depois retornei ao futebol, criando meu próprio projeto Caia Futebol, lá em São Bernardo do Campo. E o tempo que eu voltei ao futebol profissional em 2008 foram 20 anos fora do futebol. Então tive um hiato muito grande. Então, apesar dos meus 55 anos, eu considero que agora seria o caminho natural, agora que eu maturei como auxiliar técnico, foram 10 anos vencedor como auxiliar técnico, 5 deles com chamusca, e eu não neguei o convite do Floresta, porque eu achei que foi um momento de uma oportunidade incrível e vim conversar com ele. Ele tinha essa estrutura maravilhosa que vocês estão vendo aí, a estrutura física, muito grande, muito atraente, e eu acho que era o momento de eu ser o treinador efetivo agora de uma equipe profissional. Como é que você está vendo essa equipe, hein? É uma equipe jovem, de jogadores oriundos da base, né? Temos aqui um grupo de 15, 16 jogadores oriundos da base, temos 2 jogadores que já eram profissionais do clube, que o clube já tinha contratado antes da minha chegada, e eu trouxe mais 3 jogadores, indiquei mais 3 jogadores para completar 5 jogadores que vão se juntar a esses garotos mais jovens para a gente buscar os nossos objetivos. Então essa é a filosofia do clube, eu tenho que me adaptar a ela, foi dessa maneira que eu fui contratado, para a gente valorizar o que eles têm de melhor aqui, que é a categoria de base deles. Então o trabalho no momento é um momento de transição, em que eles estão saindo daquela fase de revelar jogador para entrar na fase de conquistar acessos e títulos, né? E a gente vai buscar esse bicampeonato da Fares Lopes agora. Como é que está sendo a tua filosofia de trabalho com eles? Olha só, conforme eu te falei no começo do nosso bate-papo, eu trabalho com o poder e a força do elogio. O futebol, ele é muita cobrança, muita pressão, e nós agora vamos entrar numa competição, onde a gente tem um nosso objetivo claro, que é tentar o bicampeonato. Nós vamos respeitar todos os competidores, mas existe uma possibilidade da gente buscar o bicampeonato, porque o que nos interessa é voltar à Copa do Brasil, e esse título da Fares Lopes nos dá esse direito. Então, dentro da minha metodologia de trabalho, eu trabalho atualizado muito em cima de conceitos e princípios atuais do futebol. Então eu sou um treinador, cobro muito isso dos garotos, cobro muito o jogo pensado, cobro muito que eles entendam o que eu quero do jogo a nível de conceito e a nível de princípios, né? De que forma que eu vejo o futebol. E aí depois a gente vai entrar numa planificação de jogo dentro do nosso modelo de jogo. Vamos criar o nosso modelo de jogo de acordo com a característica dos garotos. É assim que funciona. É isso que a gente tem desenvolvido nos cursos da CBF, que a gente acabou de terminar a licenciada do curso da CBF. Então a gente aprende esse tipo de coisa, coloca no nosso trabalho, e que a nossa filosofia é um futebol coletivo, que valoriza o individual, mas a gente gosta do futebol coletivo, pratica o futebol em conjunto, e nós vamos fazer dessa equipe uma equipe atualizada taticamente, e vamos trabalhar para que essa equipe a gente consiga extrair o melhor deles tecnicamente. Aonde eles tiverem dificuldade, a gente vai melhorar, e aonde eles já forem bons, nós vamos efetivamente melhorar como jogador. Efetivamente, essa é a segunda oportunidade como treinador de uma equipe profissional. Eu acho que eles me veem assim, com uma vontade muito grande de crescer, né? Mostrando para eles que é uma filosofia que eu uso na minha vida. Nunca desista do seu sonho, porque uma hora o seu sonho vai precisar de você para acontecer.
E é isso que eu passo para eles. Eu passo para eles, se eles querem ser um grande jogador de futebol, se eles querem crescer e evoluir dentro da profissão, eles têm que focar, trabalhar muito para merecer demais. Né? É outra frase que eu uso muito. Eu sou um cara que escrevo muito sobre futebol e sobre a convivência de pessoas. Então, trabalhar muito para merecer demais. É isso que eu passo para eles. Nós vamos trabalhar demais para conseguir os nossos objetivos. E eu acredito que todo aquele que tem potencial e trabalha consegue realizar o que ele planeja e o que ele sonha. Naquela decisão entre Ceará e Fortaleza, o Chamusca passou mal, você teve que assumir ali e uma responsabilidade de dar continuidade a um trabalho que você já vinha fazendo com ele e no momento decisivo, hein? Aquilo foi muito importante para mim, eu encarei como uma oportunidade, porque era um jogo de peso, um jogo decisivo, mas eu sabia exatamente, o Chamusca também tinha consciência completa de que para aquele momento ali eu estava preparado, porque nós praticamente trabalhamos em conjunto há 5 anos. Eu sou um cara que fazia planificação de jogo junto com ele, fazia os treinos táticos de campo junto com ele. A postura defensiva da equipe sempre era trabalhada por mim em alguns momentos. As palestras de jogos também eu participava muito. O jogo em si, em determinado momento do jogo, eu era muito ativo. Então o Chamusca sabia que poderia contar comigo e contava comigo. Então para aquele momento eu estava super preparado. Mas o que foi mais difícil para mim foi depois que a gente conseguiu conquistar o título, aquela exposição toda, aquele assédio todo da imprensa, das pessoas, já que o Marcelo não estava no estádio, estava se recuperando, né? Então aquele momento foi um momento muito difícil para mim, que eu tive que medir minhas palavras, botar sempre a minha cabeça bem focada para tudo que eu ia falar poderia se voltar contra mim. Então foi uma experiência muito difícil nesse aspecto. Nós temos que louvar o nosso treinador e o trabalho que ele executa. Eu sou apenas um auxiliar importante, mas o título é para Marcelo Chamusca e os atletas que deram a vida dentro de campo. E é esse aspecto que eu tenho que me adaptar mais, porque eu estou no futebol desde garoto, desde criança, e eu acho que aqui dentro do campo eu entendo muito bem as coisas, como elas acontecem, mas eu acho que essa parte aqui, essa que eu estou contigo agora, o momento da sala de imprensa, o momento de dar uma resposta maior para a diretoria, fazer essa fusão de diretoria, atletas, é o momento que eu tenho que me adaptar melhor. E o próximo é uma frase que ficou marcante, principalmente com o teu otimismo, com a tua força com os jogadores, os próximos... O jogo da nossa vida são os próximos 3 pontos. Isso aí é uma filosofia que eu uso, trouxe para o Floresta também. O jogo da nossa vida são os próximos 3 pontos, porque não existe outro resultado, não existe projeto no futebol que se torne vencedor sem vencer jogo. Eu fiz um contrato com o Floresta de 1 ano e eu costumo dizer, contrato de 1 ano para treinador de futebol são 3 pontos por jogo, né? Porque a nossa cultura é assim, nós estamos inseridos dentro disso e nós temos que passar isso para os jogadores e fazer com que eles acreditam que a entrega do jogador e todos os membros da comissão técnica diariamente, durante a semana, é que nos dará o poder da vitória. Então o trabalho aqui, Floresta convidou e conheceu uma pessoa que trabalha muito, né? E esses 5 anos que eu tive com o Marcelo Chamusca foi um grande aprendizado, porque ele também é uma pessoa muito profissional, que trabalha demais, que chega cedo no clube e é um dos últimos a sair. E a equipe que eu formei aqui de comissão técnica também pensa dessa forma e nós estamos colocando isso, embutindo isso na cabeça desses jogadores para eles entregarem no campo a alma para a gente conquistar os nossos resultados.
Esse é o vencedor, Caê Cunha, meus amigos, o técnico do Floresta. O Jogo Certo vai para o intervalo rapidinho. E esse papo bom volta já já. E o papo do Jogo Certo de hoje é com o astro Caê Cunha, hoje técnico do Floresta, e com essa missão, trabalho forte na Fares Lopes para conquistar a vaga na Copa do Brasil, conquistar também o bicampeonato. Eu te pergunto também, Caê, que há uma preocupação muito grande das equipes cearenses, eu falo assim de uma forma geral, tirando Ceará e Fortaleza, que eu acredito que por conta da estrutura, conquistam uma vaga, uma competição nacional, regional, e como fazer para se manter nessa fase? Por exemplo, não sair na primeira fase uma Copa do Brasil, não passar vergonha em uma Copa do Nordeste, né? Como manter essa manutenção do trabalho para conquistar mais frutos, né? E conquistar também mais espaços em uma competição nacional. É isso que a gente vai buscar aqui no Floresta. Nós temos um DNA conquistador, nós temos um DNA de vencedor. Foi com esse intuito que o Floresta veio buscar a gente, não só a mim, como a minha comissão técnica. O Floresta tem uma estrutura física muito boa, muito grande, espaçosa e com qualidade. São 3, 4 campos com qualidade, uma sala boa para musculação. Nós estamos melhorando o nosso refeitório. Contratamos um nutricionista que é também DNA campeão, foi campeão no Fortaleza, foi campeão no Ceará, Rafael Rabelo. Trouxemos o George, que é meu auxiliar técnico, esteve também com o Chamusca no Ceará. Nós estamos com um competente trabalho do Roger Gouveia na parte física. O Roger está dando essa assessoria para a gente, enquanto o Chamusca não está trabalhando. O Roger está dando um trabalho de consultoria, porque nós temos 2 preparadores físicos na base e o Roger veio aqui tocar esse projeto como consultor, né? Então, trouxemos um fisiologista do Vasco da Gama, trouxemos um fisioterapeuta também do Vasco, estamos montando um departamento de fisioterapia e estamos melhorando a alimentação do clube, né? Então, isso tudo é que dá uma estrutura funcional a esse modelo de estrutura física que o Floresta tem. Ele agora está profissionalizando seus departamentos e isso vai fazer com que a gente tenha uma estrutura básica, um pilar para a gente conquistar os nossos objetivos e manter. A gente não quer ser... A ideia da diretoria do Floresta é que o Floresta ele não quer fazer uma temporada de excelência e depois perder todo esse investimento e voltar e não conseguir um acesso e continuar sem série no Campeonato Brasileiro. Ele conseguiu agora a Série D. Esse trabalho da Fares Lopes é um trabalho inicial, certo? A gente vai tentar, conforme eu te falei, tentar conquistar o objetivo que é voltar à Copa do Brasil sendo bicampeão da Fares Lopes, mas nós sabemos, nós temos consciência que nós estamos engateando em cima desse começo, né? Que a gente vai precisar montar uma base agora na Fares Lopes, para depois a gente fazer um cearense melhor, conseguir agregar jogadores mais experientes para juntar com essa base do Floresta, para a gente ter a oportunidade de fazer uma Série D, que o objetivo é o acesso para a Série C. Então, a gente acredita e a gente tem o poder de convencer as pessoas que estão em torno da gente que é dessa forma, é estruturando o clube profissionalmente para conseguir os resultados dentro de campo e poder manter ele com essa estrutura que o Floresta está nos oferecendo. Eu acredito que a diretoria do Floresta é muito ambiciosa, né? Tem uma ambição saudável de crescimento, conforme eu já te falei no começo do nosso bate-papo. Eles começaram querendo revelar jogadores e agora eles estão buscando títulos e acesso nas suas divisões para não só ter um acesso de visibilidade no campo estadual do Ceará, como no campo regional, que seria o Nordeste, e depois no campo nacional, que seria os campeonatos brasileiros. Você me falou que estava fazendo esse trabalho de reestruturação. Como é que você está vendo em relação a contratações de jogadores? Qual o perfil assim, que o Caê
estuda e qual o perfil que vai ajudar a contribuir para o Floresta? Nós temos uma dificuldade estrutural para receber jogadores no momento, jogadores mais experientes, né? A gente indicou 3 ou 4 jogadores de outras divisões, inclusive jogadores de Série B, estavam praticamente fechados com a gente, jogadores de Série C, só que a gente teve um pouco de dificuldade e a princípio é aquilo que eu te falei, nós estamos nos adaptando à filosofia do clube e o clube vai se adaptar ao nosso pensamento. Então nós estamos gerando aí uma harmonia, uma energia que nos dê no futuro uma condição melhor. É lógico que os garotos têm qualidade, é lógico que os garotos têm a fome, a vontade de vencer, né, de surgir no cenário do futebol brasileiro, mas eu acredito e estamos conversando com a diretoria que nós teremos mais força se a gente agregar esse trabalho, jogadores mais experientes que já disputaram essas competições em outros clubes, em outros estados, para que a gente possa reforçar e consolidar um time para conquistar esses objetivos. Porque a ambição é grande, mas para conseguir esses títulos nós precisamos de um poder maior. Não só um poder técnico, de uma valorização de jogadores mais técnicos, como jogadores mais experientes que já viveram essas competições em outra época. Então nós temos que, no futuro, ir ajeitando essas coisas para conseguir trazer esses jogadores. Nós queremos perfil de jogador vencedor e perfil de jogador profissional. A gente não quer aquele jogador que está aqui pela oportunidade de emprego. A gente está aqui pelo jogador que quer trabalhar para crescer. E é com esse espírito que o clube vai crescer. Porque a gente tem que ter uma potencialidade individual para fazer um coletivo forte. Só assim o clube vai crescer. Nós estamos com quantos jogadores aqui mesmo, no Floresta? Por enquanto a gente está começando esse trabalho com 16 jogadores. E a gente trouxe 3 ou 4 jogadores de outros estados e de outras competições. Você tem um número assim X para poder trabalhar? Nós estamos estudando ainda, eu tenho, é uma questão particular com a diretoria, eu tenho um limite de contratação e a gente está, no decorrer do trabalho, eles estão vendo a minha necessidade e se a gente precisar trazer mais alguém, a gente vai contar com essa colaboração da diretoria. Mas o que você está vendo está surtindo o efeito esperado para o CAE? Nós temos ainda 30 dias para começar a competição, vamos começar nossas fases agora de amistosos e aí a gente pode ter um feeling de perceber aonde é que nós vamos precisar de um maior reforço, em que posição, se os garotos que a gente está aproveitando, que está subindo, que nós também vamos aproveitar os garotos do Sub-20, né? Conforme eu te falei em off aqui, nós estamos esperando acabar o campeonato do Sub-20, que a gente não quer tirar nenhum jogador agora da equipe do Jorge Veras, que está fazendo um excelente trabalho no Sub-20, então a gente não quer desfalcar o trabalho dele para poder, depois que terminar esse campeonato estadual do Sub-20, a gente trazer para a equipe profissional alguns jogadores também do Sub-20, né? Bem, meus amigos, esse é o Papo no Jogo Certo com Caê Cunha. Nós vamos para um intervalo, é rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta com o nosso Jogo Certo desta terça-feira e o papo é com o astro Caê Cunha. Pode me chamar de astro também, né, Caê? Eu gosto, viu, também de ser chamado de astro. Aí eu vou ter que chamar de estrela. Vou já pedir pra ler minha mão. Vou ter que chamar de estrela, que ela brilha, né? Ai, Caê. Brilha na televisão nordestina, na televisão cearense e no mundo esportivo também. Magno Alves, Caê. Ele está treinando aqui, né, com essa apenas para manter a parte física, foi um pedido seu, foi um chamado seu, como foi essa? Magno Alves, ele me conheceu lá no Ceará, a gente estava trabalhando em 2017 na época da Série B, a gente tem uma boa relação, ele me procurou e viu a estrutura do clube,
achou a estrutura muito interessante e ele, como ainda não decidiu ainda encerrar a carreira dele, ele tem projetos pessoais ainda para continuar jogando, ele me pediu, conhece o nosso trabalho, a nossa metodologia de treinamento, sabe que a gente tem um treinamento atualizado, é um treino sério, um treino adequado para um jogador do naipe dele, e ele solicitou para que eu falasse com a diretoria se ele poderia manter a forma aqui. E ele está sendo muito útil, porque ele aceitamos, ele está sendo muito útil porque a experiência dele, o exemplo dele como profissional contagia os meninos. Seria uma boa opção, quem sabe, para quem trabalhar com ele, ajudar nesse momento para a Copa do Brasil, para conquistar a vaga? Eu tenho certeza que tecnicamente seria interessantíssimo, porque ele é um jogador qualificadíssimo, né, tecnicamente. Agora, precisamos reavaliar as questões conforme eu falei a respeito da diretoria. Nós temos jogadores da posição, temos um jogador que eu não posso revelar o nome contratado para jogar na posição. É uma questão de outros... que está vindo de outro clube, é uma questão de ética, né? E temos agora essa oportunidade de estar trabalhando com o Magno. Se houver interesse da diretoria, se houver interesse do atleta, vai ter meu aval. Só que isso não depende de mim, depende de ambas as partes. Depende da diretoria e depende do Magno e da condição que a gente oferecer de trabalho para ele. Então, no momento, ele está mantendo a forma e está bem claro isso para ambas as partes. É até bom esclarecer isso para as pessoas. Mas é um jogador que eu insisto em dizer, ele não quer parar de jogar, é um jogador que não tem problema físico, não tem problema de ordem médica, não visita o departamento médico, está sempre pronto para ajudar, é um exemplo para esses garotos, é um DNA vencedor e é uma pessoa de ótima conduta extracampo, que também é bom para exemplificar esses meninos. Nós queremos um profissional desse naipe, né? Desse conteúdo. Agora, se a diretoria achar que pode contar com ele ou que merece dar essa oportunidade, e se ele também aceitar, eles vão conversar comigo e eu de antemão já posso dizer que eu aceito. E daqui a gente lembra que no ano passado o Edson Carius esse ano teve um grande trabalho aqui pelo Floresta, o Wallace também, que está no Fortaleza. Então são pessoas, atletas, né, que tiveram destaque e por isso que estão conquistando mais espaços, né? Quem é que a gente pode dizer aqui que você, no olhômetro aqui rapidinho, é um dos... Olha, por exemplo, eu estava trabalhando agora com o jogador o Paulo Vitor. Paulo Vitor. Certo? E o Paulo Vitor estava fazendo parte do nosso plano aqui, estava com a gente aqui, estava treinando muito bem, eu estava gostando muito de trabalhar com ele, mas a gente, podemos já dizer aqui, que ele se transferiu para a Europa, foi para a Suécia, você pode procurar informações melhores com a diretoria, para o clube que ele foi e para que divisão, mas... É um jogador que eu estava contando com ele, mas graças a Deus, pelo investimento que o clube fez nele, parece que foi um bom negócio para o clube e para ele também. Então tem o Paulo Vitor, nós temos aqui também os meninos da base que eu estou vendo, do Jorge Veras, temos aqui o Bismarck, que já jogou no Fortaleza, que a gente vai tentar dar um novo ritmo à carreira dele, é um jogador que tem um potencial técnico muito interessante, tem uma experiência e a gente vai procurar evoluir ele, atualizar o futebol dele dentro do nosso contexto, dentro da nossa visão, dentro do nosso modelo de jogo. Trouxemos o Jaildo, que era do Salgueiro, que é um jogador que começou nas categorias de base do esporte. Trouxemos o Lucas Chinac, que era do Red Bull, também da categoria de base, tem só 24 anos, estava no interior de São Paulo. São jogadores que podem ajudar aqui. E os garotos da casa, né? O Renê, né? O Renezinho, tem o Danley também, que tem um potencial grande. E a gente está analisando eles aí e vai buscar melhorar os jogadores, né? A gente tem o Cláudio, que é um zagueiro que é inexperiente ainda, mas teve um acesso agora pelo Guarani de Sobral, se eu não me engano. É um garoto que está evoluindo muito nos treinamentos. Vamos tentar fazer dele um grande jogador. E essas coisas vão acontecendo aí. Nós temos um preparador de goleiro muito bom, que é o Moisés. E eu acredito que o trabalho pode fluir. E agregar mais alguma ou outra peça com experiência de campeonato brasileiro de Série D, de Copa do Brasil
e de campeonatos regionais, seria interessante. Nós tentamos trazer o Ferreira, o zagueiro que trabalhou comigo no Guarani. Ele estava acertado com a gente, mas teve uma proposta para voltar para o Guarani e em cima da hora também aceitou. Nós estivemos falando também com o Pipico, que no último dia da inscrição da Série C fechou com Santa Cruz. Nós estamos conversando com o Fernando... Esse trabalho também, né? Nós estamos conversando com o Fernando Lombardi, zagueiro, que foi campeão no Paysandu, foi campeão agora na A2 pelo Guarani. Nós estamos conversando com ele também para ver se a gente consegue trazer ele. Tem o Ranieri, que a gente estava conversando para trazer, que é um jogador que seria emprestado para Fares Lopes, mas não nos interessa. Nós queremos fazer o contrato com um jogador de 1 ano. A gente não quer um jogador só para Fares Lopes. A gente quer para o Campeonato Cearense, para o Campeonato Brasileiro da Série D, para juntar com esses garotos e fazer um ótimo trabalho. Eu estou muito contente e vou aproveitar o teu programa para agradecer a confiança da diretoria do Floresta por ter me convidado, ter confiado em mim e juntos nós vamos criar uma adaptação mútua, né? Eu estou com um nível de régua de análise muito alto, que eu vim crescendo dentro das séries do futebol brasileiro, trabalhando com muito tipo de jogador e tenho um grau de exigência muito grande, mas estou me adaptando a todo esse processo e o clube também vai se adaptando a mim. E isso que é interessante, a gente está criando uma harmonia muito boa de trabalho. Como é que você está vendo o futebol cearense? Você já tem experiência pelo Fortaleza, teve experiência pelo Fortaleza, Ceará, as duas maiores equipes e agora no Floresta, num contexto geral. Como é que você vê esse cenário cearense? Eu fico muito feliz de ver agora o Ferroviário conseguir o acesso da Série D para a Série C e buscar o título da categoria buscar o título da Série D, né? Dessa competição. Eu acho que o Fortaleza também vem fazendo um grande campeonato, está liderando a Série B. Infelizmente o Ceará não está num momento muito bom, mas nós participamos lá do acesso do Ceará, mas eu acredito que o Ceará agora buscou uma reestruturação e eu estou muito feliz e vejo com bons olhos esse momento do futebol cearense. Estamos querendo que o Floresta seja inserido nisso aí. Gostamos também, estamos admirando também o trabalho que tem sido feito no Uniclinic, fora os outros clubes do interior que têm se esforçado muito, Iguatu, o Horizonte sempre tem se esforçado bastante para conseguir fazer boas campanhas. Eu acredito que o futebol cearense está num bom nível. O Campeonato Cearense desse ano foi muito mais qualificado taticamente. Isso para nós foi muito importante. Tá certo. Esse é o Caê Cunha. Boa sorte. Sucesso. Obrigado pela entrevista. Show de bola. Aos telespectadores aí um grande abraço. E o jogo da nossa vida são os próximos 3 pontos. O discurso continua o mesmo, não é isso? É isso aí. Um grande beijo, sucesso. Até mais, hein, gente? Até a próxima semana com mais um Jogo Certo pra você. Tchau.